Saúdo-lhes com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando, e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, meus queridos irmãos, o estudo do canal de hoje é: o fim do sábado foi profetizado? Muitos queridos irmãos utilizam duas passagens bíblicas como base de entendimento de que o próprio Deus de Israel profetizou o fim da validade do mandamento do sábado. Vamos ler comigo Oséias 2, versos 11 e Isaías 1, versos 13, para vermos de fato se tais passagens trazem esta profecia. Vamos iniciar então com a passagem do profeta Oséias, no capítulo 2, versos 11, que diz: Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Ao analisarmos o contexto dos escritos de Oséias, do profeta Oséias, vemos claramente de que Deus, ele não é, não foi e nunca será contra as suas datas santas em que ele mesmo designou e ordenou ao seu povo, tanto Israel quanto aos estrangeiros, cumprirem. Em que contexto Deus iria findar então tais datas? Suas festividades santas e também a ordenança do descanso do sétimo dia. O próprio capítulo já nos traz esta indicação, esta referência de que em qual contexto isto aconteceria. Nesta época, então, o povo de Israel estava praticando a pior prostituição contra Deus, que era a idolatria, e outros tipos de abominações misturados com rituais sagrados, misturados com as festas e outras datas santas. Então, por isso, Deus se aborreceu, se indignou contra o seu povo. Neste episódio, através do profeta Oséias, Deus então estava advertindo o povo de Israel que se eles não largassem todas essas abominações, ele então os lançaria em cativeiro, seriam escravos de nações vizinhas. E todo cativo que é escravo de uma nação, ele perde totalmente os seus direitos civis e religiosos. Israel então perderia totalmente seu direito de celebrar as festas do Senhor, em que muitas eram sinais de união, de regozijo, de alegria, de fartura, e também perderiam o direito garantido do descanso no sétimo dia, pois escravos, cativos, mal tinham direito ao descanso e de professarem a sua fé. Foi o povo de Israel que se esqueceu da lei do Senhor e profanou perante ele, e não ao contrário, não foi o Senhor que se esqueceu de suas santas leis. Leia comigo aqui a passagem de Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Basta lermos todos os capítulos do livro de Oséias que compreenderemos então de que Deus não estava profetizando de que um dia sua lei seria esquecida, de que seus dias santos seriam esquecidos. Não, este não é o contexto das cartas de Oséias, e sim uma advertência de que o povo, por um período de cativeiro, por um período de escravidão, eles perderiam o privilégio de seguir os dias santos de Deus. Vejamos então o tamanho da fúria e indignação de Deus contra as abominações que Israel estava praticando. Leia comigo Oséias 5, do versos 14 ao 15, que diz: Pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei. Eu os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Então, as cartas de Oséias, o livro do profeta Oséias, retrata uma Israel então apóstata, idólatra,
e que estava profundamente magoando a Deus. E Deus estava os advertindo de que os lançaria então em cativeiro, eles perderiam todo o seu regozijo. E então, arrependidos depois de muito sofrimento, eles então voltariam a Deus. Vamos agora para a passagem de Isaías capítulo 1, versos 13, que diz: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Será que o próprio Deus estava se referindo como iniquidade às suas reuniões solenes, os seus dias santos? Obviamente que não. Quando então analisamos o contexto desta profecia do profeta Isaías, nós percebemos de que o povo de Israel estava se prostituindo contra Deus novamente, se entregue à idolatria e outros tipos de iniquidades. E em momento nenhum Deus estava se opondo ele mesmo aos seus dias santos e outras festividades. Para alcançarmos o entendimento mais amplo, vamos ler os versos que prosseguem. Leia comigo Isaías capítulo 1, do versos 15 ao 16, que diz: Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então nós observamos dentro desse contexto de que Deus estava abominando a iniquidade e a impiedade e todos os atos de transgressão de Israel, onde eles estavam deixando de lado os atos de boa moralidade, os mandamentos de boa moralidade, e apenas se apegando aos rituais religiosos, se preocupando apenas em expiar os seus pecados e não em evitá-los de serem cometidos. Então eles celebravam as festividades, descansavam no sétimo dia, se preocupavam em oferecer sacrifícios para lavarem suas mãos de seus pecados, mas se esqueciam da base da lei de Deus, que é o amor. Não praticavam amor ao próximo. Então aqui vemos uma Israel preocupada com os rituais de expiação, com as festividades, com o descanso do sétimo dia, e se esquecendo então do amor ao próximo. Então eles estavam escolhendo quais mandamentos mais lhe convinham em guardar. Então era isto que Deus não estava mais suportando. Israel guardando os mandamentos que mais lhe convinham, que lhe traziam regozijo, alegria, descanso, expiação, mas se esqueciam de praticar o bem e só praticavam o mal. Tanto que no próprio livro de Isaías, no capítulo 56, vamos ler os versos 6 ao 7, o que Deus ordena sobre a observância do mandamento do sétimo dia. Vamos ver. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhes culto, todos os que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei no meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Então jamais deveremos compreender de que o capítulo 1 de Isaías, Deus estava abominando e pondo fim à guarda do sétimo dia, se acabamos de ler também de que lá na frente, no capítulo 56, ele convida todo estrangeiro, todo aquele que não é hebreu, que não é natural de Israel, a guardar, a honrar, a santificar o sétimo dia, que ele será aceito em sua aliança. Então, nestas duas passagens dos dois profetas, Oséias e Isaías, nós nos deparamos com uma Israel desobediente aos princípios morais que Deus designou a eles, se apegando mais em rituais para expiação dos seus pecados e dos regozijos das festividades e dos dias garantidos de descanso de Deus. Deus não estava se opondo a nenhum dos seus mandamentos, e sim demonstrando a sua repugna ao culto hipócrita.
Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua atenção, o seu carinho. Peço que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e acione o ícone do sininho na opção de receber todas as notificações. Também visite a página ccbestudos.com. Lá estão reunidos todos os estudos em forma de vídeo e de texto, e você poderá fazer o download de todos eles. E também há várias outras informações interessantes para vocês. Aguardo vocês no próximo estudo e saúdo-lhes com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.